empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? Que bom encontrá-los aqui mais uma vez no canal da Celeste Economia Criativa. Estamos aqui para conversar, para falar sobre empreendedorismo. Vamos trocar informações? Estou aqui com a Deise, com a Gislene e com a Débora, para a gente falar sobre um tema muito legal, do tipo, tive que empreender, e agora? O que acontece? Né? Como sempre, todos os links e informações vão estar na descrição do vídeo. E eu quero começar com vocês falando de empreendedorismo por necessidade. Necessidade ou oportunidade? A gente traz para esse momento 3 referências: o artigo Empreendedorismo por Necessidade, o desemprego como impulsionador da criação de novos negócios no Brasil, o livro Empreendedorismo, dando asas ao espírito empreendedor, do Chiavenato, e o artigo A Educação para o Empreendedorismo como Facilitador da Inclusão Social, um caso no ensino superior. Eu vou ler para vocês um trechinho de uma dessas referências, que é do Chiavenato. Um trechinho um pouquinho até grande, eu achei, mas eu acho que vai ser interessante. O Chiavenato é um grande escritor, e ele escreveu esse livro dentro de uma perspectiva mesmo do empreendedorismo como algo muito importante, corroborando ali a ideia de que o trabalho enobrece o homem. Então, já que não tem trabalho para todo mundo, vamos empreender. E aí, abre aspas, ele fala assim, ó: bem-vindo ao mundo dos empreendedores, aqueles que aprendem a transformar sonhos em realidade, oportunidades em ações decisivas, metas e objetivos em resultados concretos e boas ideias em ofertas de produtos e serviços inovadores. A pergunta que paira no ar é: são os empreendedores pessoas diferentes dos simples mortais? Absolutamente não. São pessoas de carne e osso, como qualquer outra, mas com uma cabeça especial, arrojadora, inquieta, desejosa de autonomia, independência de fazer acontecer. São lutadores que se engajam na conquista de um lugar no mundo dos negócios, um mundo repleto de desafios que não metem medo em nenhum deles. São pessoas que enfrentam a realidade com férrea determinação e coragem. Não esmoecem e, mesmo quando passam por algum eventual revés, sabem que é uma questão de aprendizado e que o sucesso vai estar logo à frente. Para ser bem-sucedido, o empreendedor não deve apenas saber criar seu próprio empreendimento. Não basta criar ou inovar apenas no começo e uma vez somente. Deve também saber gerir o seu negócio para mantê-lo e sustentá-lo em um ciclo de vida prolongado e obter retornos significativos de seus investimentos. Isso significa administrar, em outras palavras, planejar, organizar, dirigir e controlar todas as atividades relacionadas direta ou indireta com o negócio. O espírito empreendedor envolve emoção, paixão, impulso, inovação, risco e intuição, mas deve também reservar um amplo espaço para a racionalidade. O balanceamento entre aspectos racionais e emocionais do negócio é indispensável. Saber fixar metas e objetivos globais é localizar os meios adequados para chegar lá da melhor maneira possível. Isso significa estratégia. Então, eu achei esse texto, essa introdução do livro, esse livro é bom, eu achei muito interessante. E eu queria perguntar para as minhas parceiras aqui,
né? Quais foram, assim, desse texto, que não foi tão pequenininho, eu prefiro trazer logo no início, assim, pedaços menores, mas achei esse bem interessante. O que que traz para elas, né? O que que elas conseguiram tirar aí de questões interessantes sobre esse olhar para esse empreendedor, né? Para esse, tive que empreender, né? E agora, o que que eu faço com toda essa expectativa sobre o meu empreender, né? Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta que eu queria saber de vocês, e aí eu já vou deixar as perguntas logo encadeadas, e vocês fiquem à vontade para trazer para as pessoas que estão nos assistindo as respostas, ou todas de uma vez, ou a gente vai conversando e trocando. Eu quero perguntar em que circunstâncias vocês empreenderam? Foi assim, tive que empreender e agora? Vocês começaram a empreender por quê? Tem alguma coisa assim que levou ao caminho do empreendedorismo? Conta aí para gente e traz as impressões de vocês sobre essa vida de empreendedor. Vou começar então, na ordem Começa. alfabética. Vamos lá, então. É Deise, Débora e depois a Gi, então, né? Dei uma lidinha em algumas referências que você colocou lá, Sandra, e é bem interessante porque tem uma das referências que trouxe vários pontos de vista sobre empreendedorismo, né? Então, o empreendedor tanto é visto como, de um lado, é quase um herói, né? Como o que a Vanato colocou aí. Por outro lado, às vezes é alguém que bagunça a sociedade, como colocaram em algumas outras descrições. Tem várias descrições do que é um empreendedor, né? E tem o caso de, às vezes, você empreender por necessidade, que é um dos temas que a gente vai falar hoje. Você não queria ser empreendedor, você virou empreendedor por acaso, né? Então, acho que são muitas facetas aí. Então, eu acho que é um ponto de vista isso que ele colocou, porém, provavelmente, tem muitos, né? Tem muitos para ser explorados, até porque a palavra empreendedorismo, hoje, até dentro da empresa, estão usando, né? Que você se empreende dentro de uma empresa. Você tem características de empreendedor e você se empreende para subir de cargo, para dentro do seu departamento. Então, eu acho que é um ponto de vista. Agora, o que eu concordo muito do ponto de vista dele é que quando a gente se torna empreendedor, a gente descobre, foi o que aconteceu comigo, que a gente precisa de muitas habilidades que a gente não imaginava. Então, no caminho, a gente vai desenvolvendo essas habilidades. Eu acho que é um tremendo curso de autodesenvolvimento você virar empreendedor. Você perguntou como é que eu virei empreendedora, né? Qual foi a razão, né? O motivador, na verdade, foi querer mais flexibilidade de trabalho, né? Eu escolhi em algum momento lá da minha vida, perto dos 30, ser mãe, e só que eu não queria delegar, né? Não queria terceirizar a maternidade, eu queria ser mãe de verdade, acompanhar, poder levar em médico e tal, e já estava ali um processo que minha filha tinha sido prematura, então já exigia uns cuidados especiais, e eu decidi sair para empreender, então eu pedi demissão para empreender, é, e posso dizer que acho que eu subestimei o que era empreender, né? Até porque, enfim, eu tinha formação de administradora, eu trabalhei gerindo pessoas em grandes empresas, e empreender é outra parada, é desafiador, é diferente, né, da realidade das empresas, em que você cuida ali daquele quadradinho, mas tem gente cuidando de todos os outros quadradinhos, está tudo organizado, está tudo certinho, né? Quem cuida da contabilidade, do financeiro, da venda, do marketing e tal. Então, se você está ali cuidando do seu time, você está cuidando daquele pedacinho, que você tem que saber muito bem. É muito mais nichado, né? Que até a ideia mesmo antiga lá do Ford, que a gente estudava na faculdade de administração, que você tem que saber muito bem aquele pedacinho. E nas empresas, mesmo quando você gerencia, pode ser que você saiba um pedacinho um pouquinho maior, mas ainda é um pedacinho da empresa. E quando você empreende, não, você tem que saber sobre muitas coisas, nem que seja minimamente, mas você tem que entender, nem que seja para você contratar um fornecedor adequado. Então, eu me surpreendi quando eu virei empreendedora, e tudo isso que ele conta pode ser o depois da história, depois que você tem anos de desenvolvimento de empreendedor, aí eu concordo que é tudo isso, né? Mas você acaba se desenvolvendo no meio do caminho, seja porque você foi por um propósito, porque você foi por acaso, mas se você continua sendo empreendedor, você vai ter que se desenvolver, né? Desenvolver habilidades técnicas, habilidades soft, muitas que você não tinha dentro do empreendedorismo.
E acho que é isso por enquanto. Muito bom, muito bom. A Débora vai pegar, mas você começou a empreender por necessidade ou por oportunidade? Eu diria que foi uma necessidade interna, né? A minha necessidade interna era ter flexibilidade de tempo, poder cuidar da minha filha, poder acompanhar. E eu não sentia que no mundo corporativo, como eu tinha um cargo gerencial, trabalhava até 8, 10 da noite, que seria possível fazer isso, né? Sair várias vezes, levar em médico, acompanhar em escola. Então, não foi uma necessidade, enfim, sei lá, de ter sido dispensado ou qualquer coisa assim, mas foi uma necessidade interna minha, que eu quis sair, eu decidi sair, né? Decidi me arriscar. E eu acho que tem um fator que me incentivou também, além da filha, que é eu já tinha empreendedores na minha família. Então, a minha família tem um histórico de alguns comerciantes e minha mãe começou a empreender dentro de casa. Então, eu tinha um exemplo dentro de casa do que era empreender e cuidar de filhos, né? Então, de certa forma, eu modelei ali, eu espelhei ali, para quando eu saí. Então, eu vou seguir aqui a ordem alfabética. Bom, achei muito interessante também esse trecho aí que você leu, todo o artigo, na verdade, né, que você trouxe como referência. Eu acho que realmente ele traz uma visão, né, do empreendedorismo, mas a realidade para cada um de nós cada um tem a sua questão ali, né, que vai entender o empreendedorismo de alguma forma, assim. Eu acho que essa relação entre o que é a realidade, né, no dia a dia ali do empreendedorismo e o que é esse nosso desejo de empreender, esse nosso sonho, esse ideal que existe, né, eles estão bem distintos, assim, quando a gente vai para a prática e quando a gente começa a estudá-lo e a vivê-lo, né, vivenciá-lo, assim. No meu caso, eu comecei a empreender, eu digo que uma necessidade e uma oportunidade também, assim, porque o que me trouxe a empreender foi toda a frustração no mercado de trabalho que eu vivi. Eu vivi em vários lugares, assim, de trabalho que me deixava não contente, né? Seja pela gestão, que não era compatível com os meus valores, ou seja, mesmo por alguns contextos que aconteciam e que eu não me via, né, ali dentro daquela relação ali de trabalho e tudo mais. Então, eu acho que essa frustração com essas vivências que eu tive, elas foram me encaminhando a escolher, né, a ressignificar primeiro a questão do trabalho, a ideia de como eu coloco, né, a minha ação no mundo, e, em segundo lugar, de procurar também, assim, ter essa autonomia mesmo de poder criar, né? Então, o que era a gestão que eu gostaria, o que era o trabalho que eu gostaria de desenvolver. Mas, quando eu comecei, eu não tinha a mínima noção do que era empreendedorismo. E foi assim, eu digo que foi um sim para uma escuridão. Eu não sabia onde que eu estava entrando, eu só sabia que eu queria trabalhar da forma que eu achava que seria interessante, né? E então, assim, eu comecei a estudar, eu comecei a aprender, eu comecei a me conectar com pessoas que já trabalhavam, já empreendiam, né? Então, eu realmente comecei do zero, assim, e fui entendendo onde que eu estava. Mas, assim, hoje em dia, pensando, né, nesse começo, como que foi, e hoje, como estou, não trocaria o empreendedorismo por nada, eu acho, porque essa liberdade e essa autonomia mesmo que a gente vai desenvolvendo, eu acho que é muito incrível, e eu acho que esse lugar que o empreendedorismo dá para a gente de expressar mesmo, né, as nossas potências para o mundo, assim, eu acho que é uma forma da gente contribuir com essa inovação do trabalho.
Então, é isso, assim, hoje em dia sigo caminhando, sigo aprendendo, mas com certeza tendo mais clareza dessa realidade, dessa prática que é empreender. Eu quero destacar nessa fala, empreender é um sim para a escuridão. Vocês viram que achei isso forte, um sim para a escuridão. E Débora, que efetivamente te levou para esse caminho? Você consegue elencar assim uma coisa? Ai, foi isso que eu falei, não, agora eu vou. É, um Sim, curso, uma fala, assim, uma influência. então, eu consigo, quando eu estava trabalhando como professora e aquilo já não fazia mais sentido para mim. Então, assim, realmente esse lugar de não me ver onde eu estava atuando. Então, foi realmente um impulso muito forte para eu, né, realmente olhar para o que eu queria e seguir outros caminhos, assim, porque eu me formei em filosofia e a crença é que você forma em filosofia e vai dar aula, né? Então não tem outra possibilidade. Então, esse desejo de romper com isso, eu acho que era o que me impulsionou, de não, eu quero ser filósofa, mas eu quero atuar em outro lugar, mesmo que no momento eu não sabia onde. Mas eu acho que essa intenção, assim, de realmente me encontrar em um trabalho que fizesse sentido para mim. Esse foi o maior, o que me moveu, né? Todos os dias, assim, a me movimentar para isso. Bacana. O que você traz, assim, eu conheço muitas professoras que são empreendedoras, né? O que tirou desse lugar ali foi papel que você tinha que desempenhar como professora de filosofia ou espaço, escola? O que que mais doeu, assim, para você realmente falar, não, aqui não me cabe e eu quero sair? Olha, escola. Eu acho que o meu desejo de romper com esses muros da escola e entender a educação de várias outras formas foi o que realmente me fez. Porque enquanto professora era legal, né? Era muito interessante aquela dinâmica ali de estar ensinando e aprendendo com os alunos e tudo mais. Mas o lugar escola, eu me sentia presa ali, né? Eu me sentia dentro dos quadros, dos cronogramas, e aquilo não fazia sentido para mim, não era o que me deixava feliz. A filosofia, eu via que ela era tão maior do que a sala de aula, que realmente eu quis sair por isso, assim. E quando comecei a empreender, comecei dando aula, dando cursos, mas fora desse cenário da escola, né? E aí foi onde eu comecei a entender que era possível, né? Que tinha outro campo e que ia por ali. Muito legal. E é interessante isso, né? Porque a gente também empreende novos locais de trabalho. Tem muitas vezes que a gente vai para esse empreender para empreender novos locais de trabalho, né? Novas estruturas de trabalho, e não necessariamente novos papéis, novas funções, né? Queria deixar um asterisco nisso que eu vejo muito forte toda vez que eu converso com um empreendedor. Mas vamos ver, Gislene, né? E, Vamos lá. Você trouxe logo que é a Venato, né? Que passa pela vida de todo aluno de administração. Pelo menos acredito que assim é. Ele participou aí da minha graduação, tanto em teoria geral, como na matéria empreendedorismo. Aí você me fez lembrar lá do meu professor que falava que era muito recente o estudo de empreendedorismo dentro das faculdades. Eu estou falando de 2000 e, sei lá, 2009, 2008, né? E, e que isso não era uma prática, né? E, e aí você lendo esse texto, eu até anotei aqui, ó, balancear o racional e o emocional. Interessante que eu estou lendo um livro pela segunda vez já, né? Que é o Liderança Sharp.
e ele fala sobre isso, né? Os valores, a energia, o poder do feminino e do masculino. E o equilíbrio disso, ou seja, esse balancear, é justamente isso. O masculino, essa questão mais racional, que você até falou da estratégia, isso é estratégia, e o emocional, que hoje, quanto as pessoas estão pedindo, né, nas empresas, o relacional, como trabalhar a gestão das emoções, a inteligência emocional para lidar com o cliente, com outras pessoas, com fornecedores, enfim. Então, parece que as coisas vão mudando de nome, mas está tudo muito integrado. Então, eu fui fazendo esses links, sabe? Falei, gente, eu estudei isso na faculdade, agora estou estudando de novo, numa outra perspectiva, mas a gente vai só atualizando. No final das contas, a gente consegue ir encaixando, né, as peças. Então, a minha observação sobre o texto é isso. E sobre a minha história com o empreendedorismo, assim como a Deise falou, a minha referência, mesmo que eu não tenha percebido, era a minha mãe. A minha mãe, ela me criou dentro, eu e meus irmãos, dentro de um salão de beleza. Então, ela era dona de um salão dentro daquele bairro, foi o primeiro salão de beleza, década de 80, 90, isso era novidade, né? Então, assim, eu tive essa influência. Eu achava estranho ter uma mãe empreendedora, porque as minhas amigas, todo mundo, né, a mãe não trabalhava, então eu queria ter uma mãe dentro do padrão, que não trabalhasse, enfim, mas ela me serviu de inspiração. E só depois que eu fui reconhecer isso. Mas aí o passo para o empreendedorismo foi o seguinte: eu estava na CLT, estava numa empresa há quase 8 anos, e aí eu já tinha ficado a maior parte do tempo dentro de recursos humanos, né? Eu fui estagiária, subi para assistente, depois eu peguei a gestão do setor, e ali eu estava insatisfeita e pedi para sair do RH e ir para o comercial. Fui para o comercial. E aí, assim, fiquei 2 anos no comercial, daqui a pouco vinha de novo uma desmotivação, uma insatisfação, e eu não sabia dar nome aqui, mas eu sabia que eu precisava de algo novo, que me desse flexibilidade, como foi dito aqui, que me desse liberdade, novos desafios. E aí eu fui demitida. Foi me dado esse presente, eu não sabia naquele momento que era um presente, mas hoje eu vejo como presente que talvez eu estaria lá ou demoraria muito mais tempo para eu tomar essa decisão. E ali, quando eu fui demitida, eu continuei ainda buscando emprego. Você tem uma ideia dessa questão da crença, pelo menos a minha naquele momento, de que eu tinha que ser uma funcionária, eu tinha que trabalhar. E aí eu procurava emprego, e empregos naquele padrão ainda, eu não sabia buscar novas oportunidades. E aí eu participava de uma entrevista, de outra, e não dava match. Por quê? Eu tinha uma desenvoltura tão boa nas entrevistas que as pessoas queriam ficar comigo, né, da empresa, mas eu já não conseguia mais, eu não estava mais cabendo. E aí eu falei, e agora? Como é que é isso? Então, eu fui dando espaço aí para essa questão de dar aulas, aí foi o oposto da bruxinha. Eu fui dar aula, mas em cursos de aperfeiçoamento no SENAC, né? Na verdade, eu entendo como treinamento, né? Mas fui dar cursos profissionalizantes, que é um pouco diferente, mas não deixa de ser aula, né? E aí, ali, eu fui vendo possibilidades de dar consultoria, de atender empresas, de montar meu CNPJ. Né? Foi ali que esse empreendedorismo foi acontecendo. Então, quando você pergunta se ele foi uma necessidade, uma oportunidade, eu sinto que foi as duas coisas. Eu precisava, né, era necessário para mim fazer essa virada,
mas, ao mesmo tempo, fui permitindo que as oportunidades fossem chegando e fui acolhendo isso. Porque, de primeiro momento, eu poderia dizer, não, eu não quero, isso aqui não é a minha praia, deixa eu continuar aqui. Mas não, eu fui acolhendo também e estou aí até hoje, feliz da vida com isso e não pretendo mudar esse, Tá, esse modelo. tá igual a Débora, né? Daqui eu não saio. Só a legenda aqui, bruxinha é a Débora, tá, gente? A gente de bruxinha bonitinha. Bruxinha bonitinha ainda, não só bruxinha, bruxinha Eu Ela também tá não bonitinha. muito. saio, tá, gente? Eu corroborando aí com vocês, também não saio do mundo do empreendedorismo. Depois que a gente conhece, a gente ama, né? Agora, uma pergunta rápida, assim, com pouquíssimas palavras, Gislene, e para as outras também. Qual o maior desafio quando você começou? Tive que empreender e agora? Qual foi o desafio que você lembra que, assim, uma coisa só, que foi aquela coisa que você realmente lembra e falou, caramba, isso é um desafio. É o que a gente não tem dentro da CLT, que é a estabilidade, né? Ou até o serviço público. Você Tá, não tem a verdade. segurança de uma Segurança renda fixa, financeira, no enfim, de caso. benefício. Estabilidade financeira. O salário do dia É 30 do aquela dia coisa 30. que a gente aprendeu que tem que estar ali na conta e tal. Tá, tá. Débora, Eu acho que o maior desafio inicial foi a falta de referência mesmo, de como começar, né? De como organizar as coisas para empreender. Então, até conseguir achar pessoas que fossem me ajudando nisso, foi difícil, foi uma busca constante ali. tá. Falta de referência, então, próxima, né? Isso, exatamente. Pessoas Tá. próximas que, né, eu pudesse me inspirar e me guiar ali também. E você, Daisy? Tive que empreender e agora? Eu Qual o acho que desafio que você além de apresentou? esse financeiro foi grande para mim também, né? Eu tinha um salário, eu tinha uma estabilidade de muitos e muitos anos, desde os 18 anos. Então, isso foi um grande desafio. Mas acho que também eu ter que desaprender e aprender coisas de novo foi um desafio, porque né, tinha vindo de muita capacitação, muito tempo no corporativo, e eu tive que desaprender uma série de coisas. Às vezes, para você empreender e começar empreendendo principalmente, você tem que fazer bem mais simples, bem menos, simplesinho, uma divulgaçãozinha aqui, uma coisinha ali. E quando você vem no corporativo, às vezes você quer fazer aquela coisa, né, que você estava acostumada, que era incrível e tal, perfeita. Então, você tem que desaprender um monte de coisa e meio que vão começar com o passo de bebê devagarzinho e ir aprendendo, ouvindo, ouvir o cliente. É como se fosse uma imersão de aprendizagem na prática, assim. Você tem que É, aprender com o fluxo, aprender com a vivência, aprender fazendo, é tudo diferente. muito bom. É aquela velha história que às vezes tem uns memes, né? Opa, vou mandar para o compras. Aí você é o compras. Opa, agora eu vou mandar para o pessoal da produção. Você é o pessoal da produção. Agora eu vou mandar para o pessoal de vendas. Você é o pessoal de vendas, né? Agora eu vou mandar para o RH para ele dar uma olhada sobre isso aqui. Você também é o pessoal do RH. Então, agora eu vou mandar um cardzinho, mandar fazer rápido, sexta-feira, só para a gente falar um sextou com o pessoal do marketing. Eu sou empreendedor, então eu também sou o pessoal do marketing. Então, você tem que começar a aprender um monte de coisa. Só para a gente trazer aqui, eu espero que não seja uma polêmica, que só seja um item, né? Eu digo isso porque eu vou falar do Lula. Tananã. Ele disse recentemente que, abre aspas, trabalhador de aplicativo não é microempreendedor. Um trabalhador de aplicativo percebe que não é microempreendedor quando ele se machuca e não tem nenhum sistema de seguridade social. Nós queremos construir com todos uma nova estrutura sindical com direitos e numa economia diferente dos anos de 1980. O mundo do trabalho mudou. Quem noticiou isso foi o UOL, dia 18/1. O presidente Lula defendeu nesta data o encontro com as centrais sindicais, um sistema de seguridade social
que inclua todos os trabalhadores, incluindo os motoristas de aplicativo. Isso é a notícia. E aí a gente traz, por outro lado, todos os motoristas de aplicativo que eu conversei, eu, Sandra, conversei até agora, gostam de ter a tal da liberdade, né? Sempre que eu entro num carro de alguém que eu peço, né, um motorista de aplicativo, eu pergunto, e aí, como é que tá? Você está gostando? Né? E todos eles falam da liberdade, que o fato de escolher o horário de trabalho que lhes dão é muito importante, né? Falam também que preferem se autogerenciar porque não tem chefe imediato e que gostam porque ficam mais com suas famílias, né? Então, você tem que levar a filha na escola, você tem que buscar o filho, a filha na escola, conseguem fazer isso com mais tranquilidade. Uma de vocês duas já citou isso, né? De que isso é uma vantagem no empreendedorismo. Como é que vocês pensam? Vocês pensam como Lula, que também tem que ter algum tipo de regra de seguridade? Polêmica. O que que vocês acham sobre essa colocação do nosso atual presidente? David? Eu acho que, eu não sei se seria através de sindicatos, né? Mas eu acho que os acordos trabalhistas, de forma geral, têm que ser revistos, né? Porque realmente o empreendedor, ele não tem diversas seguranças, né? Que seriam lógicas de ter, né? Então, às vezes, quem olha de fora acha que legal ser empreendedor, ter essa liberdade, ter isso, ter aquilo, porém, é aquela coisa, né? Quem vê flash não vê corre, né? Então não vê o que acontece nos bastidores, que às vezes você trabalha até tarde, que às vezes você está sem seguro-saúde, coisas desse tipo. Então, na verdade, eu acho que com acho que o aumento aí do desemprego, novas tecnologias, o que está vindo, versus o que está crescendo, que é cada vez mais empreendedorismo, plataformas compartilhadas de vários tipos, né? Que estão acontecendo, vai ter que ter algum tipo de mudança na sociedade, porque não é sustentável do jeito que está. Mas eu não sei, não enxergo muito que seja através de sindicalizar e colocar um monte de regra. Não sei ainda como vai ser isso. Acho que talvez seja um modelo que vai ter que ser criado. Podemos conversar sobre isso. Mas que vai ter que mudar alguma coisa, vai. E que eu acho que existia também, assim como existe uma desvalorização da economia criativa, existia e está agora mudando. Eu acho que existia uma certa desvalorização do empreendedorismo também, e isso está mudando, porque está crescendo, porque está virando uma necessidade. Porque muitas vezes essas pessoas, elas realmente nem se reconhecem como microempreendedores ainda, mas elas são. Eu mesma demorei um tempo para me reconhecer como empreendedora. Eu acho que é um processo, né, que a gente passa. Então, Muito bom. acho que tem algo a ser discutido aí. Talvez eu não concorde Tá. que é exatamente essa a Talvez, solução, mas talvez tenha uma live aí, né? é verdade. Vamos criar esse novo modelo, porque tem todo um contexto também, né? Não só desse motorista de aplicativo, mas tem aquelas empresas que utilizam o microempreendedor como parte da sua estrutura, uma empresa de médio e maior porte, para pagar por CNPJ, né? Isso E não acontece. precisar colocar no seu quadro de funcionários como CLT. E às vezes, porque às vezes a gente fala assim, nossa, aquela média empresa com aquele gestor monstro que pega os pobrezinhos dos microempreendedores individuais e colocam para fornecedores, só para não ter como CLT, né? Eu acho que a gente tem que tirar né, desse mal aí, porque às vezes você vai conversar com esse microempreendedor individual, ele também não quer ser CLT, né? Então, acho que tem uma live aí, né? Vamos lá. Débora. Eu também concordo que ainda não existe e precisa ser criado, né, essa nova, nem sei se a palavra seria regulamentação, né, mas esse novo modelo mesmo que assegure, né,
aos empreendedores, aos microempreendedores, assim, esse lugar de trabalhar dessa forma, né? O que eu acho também é que a gente precisa começar a educar para o empreendedorismo, né? Porque a gente não tem isso. Então, se a gente começa ali na base mesmo, né, da educação, a mostrar para os alunos, as pessoas, que existem essas novas formas de que não é você trabalhar para ir para, né, o mercado de trabalho, ali ser um funcionário necessariamente, isso já vai mudar muito, né, a concepção ali dentro da nossa cabeça, para olhar para outras estratégias, outras possibilidades e tudo mais. Então, eu também concordo, assim, que ainda não temos, mas precisamos criar dentro de, né, desses empreendedores que já somos, assim, como que a gente nos une, né, para fazer essa nova criação aí, né, essa nova estratégia mesmo para o trabalho, né, para que a gente também não caia nesse lugar da falta de recursos quando a gente precisa, né, da falta de outros sistemas ali, como que a gente pode conversar e incluir, né? Eu acho, entender o que dá certo, tirar o que não dá, enfim, como que a gente faz essa dança mesmo para que seja interessante para ambos os lados, né? Que talvez trabalho aí tem uma ideia de amparo trocado, o trabalho, os deveres do trabalho trocado por amparo da empresa, né? Mas aí isso pressupõe uma falta de flexibilidade nas regras, né? Uma adequação da sua rotina nessas regras dessa empresa. Uma das coisas que é muito citado quando eu converso com empreendedores é a questão do chefe imediato, né? O quanto incomoda essa pessoa estar ali duvidando de se você realmente precisa ir no médico, se você realmente... E às vezes nem médico, você acordou mais tarde, né? Você não queria, você queria acordar muito cedo, mas você dormiu. E aí você cria um mal-estar dentro de você porque você dormiu, você acordou 8 horas e você precisava estar lá às 8 horas. E aí você não tem essa flexibilidade que quando você está, né, por sua conta e risco, você não precisa necessariamente se explicar com ninguém, né? Isso a gente está falando de uma forma bem, eu não diria nem superficial, porque é isso que acontece, né? A gente tem que analisar essas coisas que acontecem para ir criando este modelo. O que que você acha, Gislene? O assunto motorista de aplicativo, eu acredito que é mais porque eles estão suscetível a acidentes, né, assalto, do que os demais. Mas eu percebo isso, essa necessidade, para a grande maioria dos empreendedores. Agora, eu não vou dizer que concordo ou não concordo, mas eu fico refletindo o seguinte: eu sinto uma permanência de uma crença, de novo, lá do sistema de leis trabalhistas. Eu estou vindo de um universo de leis trabalhistas, fui criada nesse universo, né? Super desatualizado, inclusive. A gente está precisando renovar isso daí. Mas a minha referência é essa. Então, por mais que eu esteja hoje em seguindo um outro fluxo, eu continuo ainda olhando para trás, olhando para o outro formato. E aí, de repente, a ideia não seria trazer essa assistência para esse empreendedor, mas olhar para as novas formas de como o empreendedor deve agir, para onde ele deve investir ou, de repente, buscar maneiras de olhar para isso, né?
Então, eu vejo que isso tem que ser um fomento ao empreendedorismo, uma forma de fomentar, tornando cada vez mais nós autônomos, de fato, trazer autonomia para a gente, do que, de novo, ficar segurando da maneira que foi proposto aí, tá? Dentro do meu entendimento, é isso daí. Porque senão a gente sempre fica nessa referência, eu preciso disso. E aí eu faço como você, eu vou conversar com um motorista, eu vejo que eles ficam num limbo, assim, ó. Eu vi que você está fazendo uma entrevista, eles escutam as conversas, você não tem um emprego para mim? Você não consegue? Aí eu falo, olha, eu vou te falar uma coisa. O que você está experimentando aqui hoje, você não vai encontrar mais na empresa. Por mais que você já tenha vivido lá e você sabe como é que é lá, você experimentou uma relação aqui fora que você não vai conseguir mais, de novo, cabelo dentro dessa empresa. Não, mas eu me esforço e tal, para ter o fixo. Ele sempre com aquela história, para ter o fixo. E aí, para quê? E ter os benefícios para ele e para a família. Né? Então, o que eu percebo é o seguinte: por que não encontrar maneiras, aí, com o apoio do governo federal, e inclusive nós, né, nos abrirmos para isso, de identificarmos como sermos autônomos, aprender mais sobre investimento, como usar o meu dinheiro, enfim. Eu acho que isso não cabe só a mim e a você. Né? Isso é sistêmico, existe todo um apoio aí que a gente vai precisar, mas de fomento ao empreendedorismo, e não necessariamente de gerar esse vínculo, que é o que eu escuto nessas notícias que vêm. Eu queria fazer E tem em mente também que cada. Já te falo, já te dou, David. Tem em mente também que cada um tem um ponto de partida. Importante a gente falar isso, né? Porque a gente, por mais que a gente tenha empreendido por necessidade, ou por oportunidade, as duas coisas, nós todas falamos aqui que empreendemos por necessidade, por oportunidade também, a gente vem de um lugar de um certo privilégio, né? Por mais que tenha sido difícil, e é difícil, e a gente, né? Como alguém falou aí, acho que foi a Daisy, o corre, né? Ele é difícil, a gente tem a gente teve algum poder de escolha. Então, também existe esse ponto de partida. Você está empreendendo, saindo de que lugar? De qual tipo de necessidade que você está indo buscar? Né? Então, acho que é importante também dar uma olhada nesse processo. Mas, inclusive, já para te passar, Daisy, foi montado um grupo de trabalho, na notícia que eu li, pra, com alguns ministérios, né, multiministerial, para poder discutir, para poder conversar sobre esse assunto, porque é uma necessidade a gente encontrar aí formas de fazer mesmo, né, que sejam mais atualizadas dentro dessas tecnologias novas e dentro desse novo formato. Pode falar, David, por favor. Eu ia comentar que fora do Brasil já tem muito modelo assim, que a questão do, por exemplo, né, a questão aí que a gente tem com o Uber, é que você tenha uma plataforma compartilhada, porém que a gestão é da plataforma e as pessoas que estão ali estão apenas se submetendo na plataforma e não ajudam a gerir a plataforma. Porém, existem modelos lá fora já de plataformas compartilhadas em que as pessoas participam da gestão da plataforma. Então, você é um co-dono da plataforma também, né? Você está lá votando, fazendo as regras, e isso pode incluir, inclusive, vamos fazer um plano de saúde coletivo, vamos fazer esse tipo de coisa, né? Você consegue criar uma empresa em que todo mundo é um pouquinho dono da empresa. Esse é um dos modelos que tem lá fora. Outro modelo que tem lá fora é o da cooperativa de plataforma, que também aqui no Brasil não se permite ainda, é tudo bem restrito as regras de cooperativa, apesar de a gente ter várias cooperativas que funcionam, mas tem que ser assim, tem que ser assado, é muito engessado ainda. E lá fora já tem vários profissionais que se juntam para fazer coisas assim, para serem todos co-donos da empresa, decidirem em conjunto, né? Que inclusive Sandra sabe, é o trabalho que eu fiz dentro da Fluxonomia que a gente está buscando formas de fazer aqui no Brasil.
Mas acho que são possíveis soluções, são possíveis caminhos para isso. Em vez de esperar o governo, como é que a gente cria o caminho? Como é que a gente abre o caminho para isso, né? Para que os empreendedores, em vez de ser um monte de empreendedor sozinho, quando a gente se junta, a gente compra melhor, a gente vende melhor, a gente compra um plano de saúde melhor, a gente vende um trabalho mais amplo. Então, são essas soluções aí que eu enxergo. Bem lembrado, Deise. Acho que economia colaborativa, né, economia compartilhada, são economias que cada vez mais precisam ser colocadas nesse meio, assim. É bem fluxonomia, né? Primeiro a gente mexeu, assim, com a sua vontade de empreender, a gente, não eu, né? Primeiro o processo foi cultural, né? Mexer, assim, nessa coisa de vou ser funcionário ou vou deixar de ser funcionário, o depoimento da Gislene é muito rico nesse processo aí, né? E agora a gente está falando, tá, mas mexemos, ok, já estamos aqui agora empreendendo, como? Como faremos para colaborar, como faremos para compartilhar, para a gente conseguir ir criando novas formas de fazer. Nas nossas referências, tem uma outra parte do texto, esse não é do Chiavenato, de um dos dois artigos, que fala o seguinte sobre trabalho. É a somatória de tempo, energia e dedicação pessoal que um homem presta a outro, com vistas a receber em troca uma recompensa financeira ou psicossocial ou ambas, de tal forma a lhe permitir o atendimento das necessidades pessoais e sociais. Está lá nas nossas referências. E tem outro que fala assim, ó, o trabalho pode ser distinguido em 3 níveis: estratégia de sobrevivência, estratégia de subsistência e estratégia de vida. Para o autor, o trabalho é uma estratégia de sobrevivência, pontuando que a atividade é considerada de emergência, transitória e permite apenas a satisfação das necessidades básicas em termos de simples sobrevivência fisiológica. É estratégia de subsistência quando a atividade permite satisfação das necessidades básicas, mas não torna possível nenhuma forma de acumulação e crescimento. A opção pode, em consequência, manifestar uma maior estabilidade e duração no tempo, embora dificilmente seja assumida como opção permanente. O trabalho é estratégia de vida. E aí, tá tudo lá nos artigos, tá aqui na descrição do vídeo, vocês conseguem ler e aprofundar mais. E aí eu queria falar com vocês também um pouquinho sobre, vocês falaram várias vezes sobre educação empreendedora, né? E eu trouxe um pedaço de um texto também que fala sobre a educação empreendedora. A educação para o empreendedorismo pode ser definida como a educação com o objetivo de criar um novo produto ou serviço com um valor econômico particularmente dirigido a pequenas empresas, ao autoemprego e ao autodesenvolvimento de novas competências. A educação para o empreendedorismo promove... Opa, peraí que eu estou lendo, gente, peraí. Promove a criação de ambientes que estimulam comportamentos sociais voltados para o desenvolvimento da capacidade de geração de autoemprego. A gente tem, dentro do texto, 3 categorias para o ensino e formação de empreendedorismo. Esse aqui que eu achei interessante. Educação sobre a empresa, onde o principal objetivo é aumentar a consciência sobre a criação da empresa. Tá? Vou repetir para a gente, tá? Categorias dentro do ensino de educação empreendedora, que é a educação sobre a empresa, onde o principal objetivo é aumentar a consciência sobre a criação da nova empresa. Educação para a empresa, onde a aprendizagem é centrada nas atitudes e associadas à gestão. Que tipo de educação empreendedora vocês acham que é interessante para a gente nesse movimento que a gente está fazendo de criar novas formas de trabalho, novas relações de trabalho? Quando vocês falam assim, educação empreendedora, o que vocês têm visto por aí?
Vamos lá? Quem vem? Bom, eu não sei como é que estão as universidades hoje em dia, né? Mas como a Gi falou de 2009, eu fiz USP em 2000 e tinha pouquíssimo assunto. Eu lembro que eu quis fazer meu TCC sobre empreender e tinha pouquíssima coisa assim naquela época. Realmente, de certa forma, esse assunto ficou de fora, né, das universidades. E eu acho que muita coisa a gente aprende fora mesmo, né? Até hoje. Administração é uma base, né? As universidades são bases para a gente. Então, é uma base, mas é fora que você aprende. E eu acho que tem tanto conhecimentos técnicos quanto os conhecimentos soft, que a gente precisa muito. Ser adaptável, saber lidar com imprevistos, coisas de atitude, né? A relação, vender, acho que é todo empreendedor, assim, como é que eu vendo? Como é que eu comunico, né? São questões mesmo, né? Para os empreendedores e lidar com o cliente quando dá problema, né? O atendimento ao cliente, então lidar com o fornecedor, eu acho que são muitas, como a gente comentou lá no começo, são muitas, é um espectro muito grande de coisas que você tem que aprender, né? E tanto técnicas, porque precisa entender do negócio, de preferência gostar do negócio até para fazer melhor, precisa estudar, por exemplo, eu e a Gi que trabalhamos com conhecimento, todas nós, né? Todas nós quatro trabalhamos com conhecimento, você tem que estar aprendendo o tempo todo, e esse aprendizado não é dentro das universidades, pode ser também na universidade, mas não é lá dentro, né? O tempo todo buscando conhecimento, buscando vídeo, buscando aulas que não estão lá, né? Assim como três de nós aqui nos conhecemos na fluxonomia, que não é uma pós, não é um aprendizado, vamos dizer assim, formal, mas é muito útil para a gente empreender. Então, eu acho que é difícil falar, tem o conhecimento, que é o mais importante. Acho que são muitos. Acho que realmente empreender é uma vida de autodesenvolvimento aí, Olha constante. só, É um lifelong learning na prática aí. isso. E nesses artigos que a gente traz, eles falam o seguinte, ó, tem um autor que fala, aprender a ser empreendedor, aprender a reaprender, que aí eu lembrei muito da Gislene também falando sobre isso, e aprender a agir para alcançar resultados, né? Dentro da teoria do empreendedorismo, a teoria de, que a gente, né, as pessoas que ao longo de 1950 para cá, vamos colocar assim, começaram a estudar, como você mesma trouxe, né, quando fez faculdade, era muito difícil. Então, a gente tem coisas mais escritas dentro de uma realidade de 2000 para cá, né, onde a gente, e o nosso mundo, né, a forma como o mundo está alocado, digamos assim, tem mudado muito. Então, essas três características, essas três coisas, é aprender a ser empreendedor, aprender a reaprender e aprender a agir para alcançar resultados. Não é isso, Débora? Hoje também quem vem? Eu posso ir. Ah, Assim, sobre escolas, né, sobre a educação, já tem essa questão, né, que as universidades, as faculdades, talvez agora já estejam atentas a esse movimento. O outro são as escolas tradicionais aí, como o Sebrae, Senac, o movimento como é que foi, né? Eu lembro, logo quando eu comecei, não foi nem com o que eu trabalho hoje, eu tive a oportunidade de começar o empreendedorismo tocando como DJ, né? E eu lembro que eu fazia? Eu abri um CNPJ, e aí quando a gente ia lá, o Sebrae falava assim, vocês vieram buscar recurso, né? Vocês estão querendo empréstimo, vocês estão querendo crédito. Eu falei, não, estou buscando conhecimento mesmo. Eu falei, nossa, eles olharam, ninguém busca isso. Então, as pessoas só buscam o crédito aqui. E aí a gente acaba condicionando, criando uma trilha para a pessoa consumir, estudar, e depois que ela faz isso, eu sei vender, igual vocês colocaram aí, né? Eu sei finanças, enfim. E depois disso é que a gente vai ver a possibilidade de liberar crédito. Então, esse foi um dos contatos que eu tive, né, de
escola de empreendedorismo e também enquanto instrutora, né? Eu fui contratada para... Você também, a gente já dividiu o projeto assim, né? Dentro do Senac, de pegar jovens e trazer para o empreendedorismo. Mas a mentalidade também é tão grande de CLT que ele está lá e fala, ah, tá, mas o que eu quero mesmo é uma entrevista de emprego. Como é que eu faço para me mandar bem no meu currículo? Então, é como se fosse uma coisa muito difícil, para poucos. Esse estímulo, eu acredito, sabe, de tirar esse medo que o Empretec, entre outros programas aí, faz, é que tinha que ter mais para poder o empreendedor se fortalecer e acreditar nessa possibilidade, sabe? E não ver no concurso público ou na CLT a única alternativa ou a melhor alternativa para ter para fonte de renda, enfim, para trabalhar, para ter uma carreira. Maravilha. Débora, quer trazer mais alguma contribuição? Então, vou contribuir aqui com um intangível dessa educação empreendedora, que é o educar para os nossos sonhos mesmo. Eu acho que, e eu fiquei pensando assim na minha própria história, esse lugar de imaginar um mundo desejável, assim, foi um impulso também para eu começar a empreender e trazer esse sonho, né, realizado ali a partir do meu trabalho. Então, eu acho que a gente olhar, né, tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Gaston Bachelard, e ele tem um livro que ele fala sobre a força das nossas vontades. E ele coloca que o trabalho, ele é uma força das nossas vontades, né, dos nossos sonhos, assim. Então, a gente traz para a matéria, a gente materializa esses sonhos através do trabalho. Então, ele sempre coloca que toda a ação de um trabalho, né, ela vem de um devaneio íntimo ali. E eu acho isso muito bonito, porque quando a gente pensa, né, que a gente quer um mundo melhor, que a gente quer um mundo diferente, que a gente, né, quer que as coisas sejam de uma outra forma, eu acho que traz também para nossas mãos essa responsabilidade de como que a gente então cria, né, esse mundo dentro das nossas condições, assim, e dentro das condições sociais que temos, né? Então, acho que fomentar, assim, essa cultura mesmo do sonhar e do fazer acontecer, eu acho que ela também é muito importante para o empreendedorismo, até mesmo para a gente encontrar ali o nosso propósito, né? As nossas ideias ali, as nossas verdades sobre esse trabalho que a gente desenvolve, né? E não só fazer por fazer, né? Ou fazer por ganhar dinheiro, porque aí isso a gente faz qualquer coisa, né? Mas eu acho que realmente fortalecer esse lugar com uma intenção maior, assim, para mim, eu acho que é um ponto muito importante para a gente empreender também, ter sempre esse refúgio ali dos nossos sonhos, né? Esse sonho que eu quero transformar ali de alguma forma para benefício não só meu, quanto do mundo mesmo, de todos. O trabalho não está ligado à remuneração, né? Você foi falando, eu fui pensando aqui. Quando você chega no estágio onde realmente você consegue sonhar com o trabalho, com a sua rotina, o que que você quer fazer ali, né? Tive que empreender, ok, mas aí eu entendi isso e consegui trazer para esse ambiente do sonho mesmo. Nossa, minha rotina de trabalho também é uma rotina de coisas que eu gosto de fazer, né? Que eu quero fazer, está ligado ao meu papel no mundo. Eu acho que isso vai dando um verniz assim especial mesmo na qualidade da nossa rotina, do nosso dia a dia e do nosso empreender.
né? Por exemplo, nós já estamos há 1 hora aqui conversando e a gente fica mais algum bom tempo, né? Se a gente quiser, porque tem esse verniz, a gente gosta do que a gente está fazendo, a gente gosta de estar aqui conversando, a gente não acha assim, nossa, que coisa mais chata e enjoada ficar conversando sobre empreendedorismo. Então, assim, tive que empreender, e agora? Agora eu vou me organizar, agora eu vou entender o que eu preciso aprender, que não é negociável, como a gente colocou durante toda a live. Eu preciso aprender a vender, eu preciso aprender a me comunicar, eu preciso aprender a fazer melhor o meu produto, porque é uma autorresponsabilidade, porque é uma responsabilidade minha o cliente, né? Então, como é que eu busco essas informações e, para além, o que que o meu empreendedorismo está ligado a realmente a esses sonhos que a Débora acabou de falar para a gente? E aí, eu quero fazer uma pergunta para a gente encerrar, meninas. Dá um conselho aí, vou chamar de conselho, uma dica, né? Conselho é meio velho, né? Então, dá uma dica para quem está começando, para quem ficou com a gente até agora, né? Escutou, está ali pensando e tal, e está falando, nossa, mas será que é para lá? Será para cá? Dá uma dica para essas pessoas e mesmo para quem já está empreendendo e que acompanha a gente. Vamos lá? Quem traz a primeira dica aí? Eu acho que a minha dica, baseada na minha história até, é que às vezes a gente entra no fazer, 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 quando vai empreender, e deixa um pouco de lado essa parte do conhecimento. E tem muito lugar bom para buscar conhecimento. Gislaine até falou do Empretec, que é um curso, né, maravilhoso, que dá uma geral. E eu acho que a gente acaba não tirando esse tempo para parar, rever os conhecimentos, rever. Poxa, eu estou meio fraca aqui em vendas, não posso aprender vendas, vou pegar um livro para ler, vou assistir um vídeo. São pequenas coisinhas que você tem que tirar tempo no seu dia a dia e que muitas vezes, quando a gente começa a empreender, entra no automático e não tira. Então, eu acho que a dica é não deixe de estudar. Não deixe de continuar aprendendo e buscando, porque você vai precisar muito. Agora eu pego. É, isso aí é fortíssimo, essa dica da Daisy, assino embaixo. Uma coisa que me ajudou muito no empreendedorismo, trabalhar rede de relacionamento, networking, construção mesmo, sabe? De rede de apoio, inclusive. Viu a Débora falando sobre essa questão, né, do exemplo, quem eu vou seguir, enfim. Toda essa construção nos ajuda. Então, aí envolve relacionamento, envolve comunicação, né? Tudo isso. Colocar o bloco na rua, ou às vezes nas redes sociais mesmo. Isso que a gente está fazendo aqui agora não deixa de ser, né, um trabalho construído em cima de um network, de uma rede de relacionamento. Então, trabalhar isso, para mim, falando da minha experiência, foi um diferencial que eu consegui alcançar na minha vida. E eu percebo muitas outras pessoas que, em cima disso, também obteram sucesso, tiveram sucesso. Bom, assino embaixo em todas as dicas, né? A minha que eu trago é lembrar que o mundo muda a todo instante e que nada é estável nem engessado e que a gente precisa estar aberto, né, a ver essas mudanças acontecendo e a ver também as nossas possibilidades a nossa abertura mesmo, estar aberto à mudança, né, que vem, não só de dentro, mas quanto de fora também, para que isso não nos atinja, né, a um ponto de querer parar ou querer, né, mudar. Bom, mudar a gente pode mudar, mas enfim, para que isso não nos tire, né, do nosso caminho, assim. Então, eu acho que estar atento a como que as coisas estão em movimento e a nós também estamos, né? Então, está sempre aberto ao que vem, assim, ao novo que aparece, enfim.
Eu acho que o caminho do empreender, ele sempre mostra coisas que às vezes a gente não estava esperando. Então, a gente está atento a isso e aberto, né, a receber essas mudanças aí é sempre importante. O pessoal do RH vai chamar isso de adaptabilidade. O pessoal do RH adora botar um nome. A minha dica é que você que pensou que faz sentido o que a Daisy falou, que faz sentido o que a Gislene falou, que faz sentido o que a Débora falou, mas ainda está assim na maior correria, na maior desespero, não consegue organizar, não consegue pensar, está se sentindo sozinho. A minha dica é: venha para a Celeste Economia Criativa. Vem fazer uma consulta com a gente tem um atendimento exatamente para te ajudar a pensar e organizar o seu pensamento, para minimamente você começar a sair daquela situação de necessidade para a oportunidade, tá bem? E obrigada, assista as nossas lives, né? E obrigada por ficar aqui com a gente. Um beijo, meninas, obrigada pela parceria e até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.